Então, continuando a nossa série sobre respostas de Deus para tempos de crise, baseados no livro de Abacuque, vamos entrar agora na parte final, na oração de Abacuque, do capítulo 3. Em resumo, vimos que Abacuque questiona Deus, porque tanto pecado no meio do povo, no meio de Israel, e Deus aparentemente não fazia nada. Aí Deus responde para ele que ia enviar os babilônios para disciplinar seu povo, e Abacuque fica ainda mais indignado e questiona Deus por que o ímpio vai ser usado pelo Senhor para punir o povo de Deus. E Deus diz para ele que o justo deve viver pela fé, enquanto que o ímpio vai ficar por aí e vai experimentar no final o juízo de Deus, porque existe um juízo para todas as coisas, até um juízo final. Então, depois que Abacuque ouve isso tudo de Deus, depois que ele fica indignado, depois que ele questiona Deus, pelas ações de Deus, aí ele vem e faz essa oração extraordinária do capítulo 3, oração do profeta Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, Abacuque temeu porque haveria juízo sobre Israel através dos babilônios. Ele ouviu isso de Deus muito claramente. Ele temeu e pediu para que Deus avivasse a obra, ou para que Deus viesse e levantasse de novo o nome dele, a fama dele no meio do seu povo, que lembrasse da misericórdia, mesmo quando ele fosse julgar. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Isso é um paralelo também para os últimos dias, porque Jesus diz que vai vir uma grande tribulação sobre o mundo e sobre a igreja, porque o juízo vai começar, ou começa na casa de Deus, como Pedro falou, e nesse momento a nossa oração deve ser: aviva a tua obra, Senhor. A gente fica alarmado com o que está acontecendo no mundo de hoje, na crise mundial, no caminho do mundo para grandes transformações, para chegar naquele sistema do anticristo previsto no Apocalipse. E a gente deve temer, porque a coisa vai ficar apertada, mas pedimos enquanto isso que Deus avive a obra dele, que no meio do juízo, da ira, Apocalipse diz que o anticristo vai ter autoridade sobre todos os povos ali, então nós devemos orar por isso, para pedir que Deus avive a obra dele, para que a gente seja instrumento de salvação, mesmo no meio da crise, da ira, da dificuldade. Deus, ele não está inativo, ele vai julgar o mundo. A gente deve ter certeza disso. Nem essa nova ordem mundial que está sendo montada, nem o anticristo, nem Satanás abalará os propósitos de Deus. Depois que aconteceu com Israel e a Babilônia, Abacuque temeu, então a gente deve descansar no Senhor. Nada vai abalar os propósitos dele, nem as crises que houveram recentes, como o Covid, nem as que virão, que eu acredito que serão talvez mais profundas que a pandemia do Covid. Mas saber que Deus está no controle de tudo,
Então, o primeiro pedido aqui de Abacuque, que Deus avive a obra no meio do povo dele, porque o avivamento vem para o meio do povo. Aliás, sobre avivamento, aí no meu canal de YouTube tem uma série com 11 vídeos sobre avivamento, as história do avivamento e tudo. Eu te encorajo a assistir. Avivamento, tá lá, meu canal de YouTube aí, William Robson Leite, são 11 vídeos. Eu estou revendo isso para falar aqui brevemente sobre Abacuque. Então, que Abacuque está pedindo é que Deus libertasse o povo dele, como ele fez no Egito, no deserto, que Deus livrasse Israel da extinção e que Deus renovasse os feitos maravilhosos dele. O segundo pedido de Abacuque nos faz conhecer que são por suas obras que tudo isso aconteceu. Então, nos dá entendimento que Deus controla tudo e pelo poder dele tudo isso acontece, o soerguimento, a queda da Babilônia e o soerguimento dos impérios, né, como está lá na estátua de Daniel, e na queda desses impérios, até no soerguimento do império final do anticristo, baseado em 10 reinos, mas que ele vai cair também. Que todos os povos saibam disso. O terceiro pedido é que Deus lembrasse da misericórdia. O Senhor é justo, mas ele é misericordioso. O Senhor vai julgar, vai punir, mas ele sempre vai ser e sempre será misericordioso, em especial para o seu povo, para aqueles que confiam na misericórdia. Então, no meio da crise, lembra da misericórdia. Abacuque, ele conhecia Deus, devemos conhecer o Deus santo, justo, mas que também é misericordioso. E Abacuque ora a glória de Deus, né? A oração dele é notável. Olha, vamos ler capítulo 3, de 3 em diante. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. Isso pode se referir quando Deus veio no monte Sinai, porque Temã e Parã está na região do Sinai, e ali houve a glória dele, né? O monte tremia, havia um toque, os anjos tocavam trombeta, Moisés ficou trêmulo, assustado, o povo tremia de medo, porque a visão tremenda de Deus vindo ali no Sinai para dar a lei, Moisés tinha relâmpagos, trovões, havia como um terremoto. Paulo diz em Romanos que o povo de Israel viu a glória de Deus e literalmente ali no Sinai, depois quando eles subiram, eles viram um pavimento onde estava o trono de Deus, uma coisa tremenda, maravilhosa. Versículo 4, seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Eu amo esse texto, né? Costumo dizer, oh Deus, me acerta com desses raios da glória que saem da sua mão, de onde vem o teu poder. Imagina Deus poderoso, raios saindo da mão dele, e ali está o esconderijo do poder dele. Isso aconteceu lá, no Monte Sinai, tudo isso era tremendo. Pragas iam adiante dele, olha isso, doenças terríveis seguiam os seus passos. Versículo 6, ele parou, a terra tremeu, olhou, fez estremecer as nações, montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram, os caminhos deles são eternos. Isso pode se referir às pragas do Egito, né? Que Deus veio para libertar o povo dele com poder, enviou aquelas pragas todas e o Egito tremeu, a nação mais poderosa do mundo foi abatida. Os caminhos de Deus são eternos, quer dizer, Deus
é de eternidade a eternidade, o Senhor Deus. Então ele tem caminhos santos, justos, fiéis, verdadeiros. São os caminhos eternos de Deus. Versículo 7. Versículo 7. Vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Quando o povo saiu do Egito, eles foram até Midian, onde adoraram a Deus. Versículo 8. Era com os raios que estava, com os rios que estavas irado, Senhor. Era contra os riachos o teu furor, foi contra o mar que a tua fúria transbordou, quando cavalgaste com os teus cavalos, com os teus carros vitoriosos. Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com rios. Os montes dividiram e se contorceram, torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as suas ondas. Então aqui Abacuque pode estar lembrando de quando Deus abriu o Mar Vermelho, o Rio Jordão. Foi coisa tremenda, Aparece Deus como um guerreiro valoroso montado nos seus cavalos e carros de guerra. No Salmo 18 diz que Deus se levantou e cavalgava um querubim. Isso é muito doido demais, muito estranho, Versículo 11. O sol e a lua pararam em suas moradas, diante do reflexo de suas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente. Pode se referir quando Josué orou e o sol e a lua pararam literalmente, e um dia se estendeu, um dia a mais, por causa que Josué estava lutando contra os inimigos aí, porque o Senhor lutava por Israel. Então o profeta está se consolando sobre isso, sabendo que Deus vai dar vitória no final. 12, versículo 12. Com ira andaste a passos largos por toda a terra e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia. Tu o desnudaste da cabeça aos pés. Com as suas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça. Quando seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar com um maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar um necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas. Então aqui eu creio que Abacuque está lembrando da conquista de Canaã por Israel. Deus fez coisas tremendas contra os cananitas ali para dar a Israel a terra da promessa, Então, o que nós, como Abacuque, devemos fazer? Recordar dos feitos gloriosos do Senhor na palavra dele, na nossa vida. Eu mesmo tenho feitos gloriosos do Senhor na minha vida, Quando eu precisava de resposta de Deus, eu sonhei, vi Jesus. Então, Deus é um Deus glorioso, que Ele cuida de nós. A gente tem que conhecer a história de Deus através da palavra dEle e experimentar a história dEle na nossa vida, porque a nossa fé está baseada em atos sobrenaturais de Deus, na palavra e na nossa vida pessoal. Precisamos trazer à memória o que pode nos dar esperança, Temos que ter cuidado da vida religiosa sem poder, porque o poder pertence a Deus, e a vida cristã é uma vida de poder. O Verbo Jesus fez carne, habitou entre nós. Como João diz, vimos a sua glória como a glória do único Filho do Pai. Nossas mãos, João falou, tocaram a respeito do Verbo da vida. Jesus pisou nesse mundo e o Espírito Santo dele foi nos dado e habita em nós. Eu estive em Israel
e experimentei ver ali, cheirar aquela terra, ver a terra que Jesus pisou. Jesus pisou nessa terra, o Verbo, Deus em carne, o Emanuel, Deus conosco, esteve no nosso meio. Então, não podemos deixar que a crise nos abata, que a crise nos oprima, que a crise nos deixe para baixo, mas devemos pedir: Deus, aviva a tua obra na minha vida, renova minha vida, renova minha fé, faz a minha fé ser nova, derrama sobre mim o teu Espírito Santo, me enche da tua glória, me toca com um daqueles raios da glória que saem das suas mãos. Eu confio que o Senhor vai fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo ao Senhor aqui, em nome de Jesus. Então, querido, confia que Deus tem respostas para a crise. Confia, descansa no Senhor, na força do seu poder. Leva a Ele as suas petições, como está escrito em Filipenses. Tudo, todas as suas petições, tudo aquilo que você necessita para chegar mais perto do Senhor, tudo aquilo que você necessita para ter uma vida digna do nome dEle. Peça ao Senhor, confia no Senhor, Ele vai te sustentar, Ele vai te levantar, Ele vai te abençoar. Se você o buscar de todo o coração, você vai encontrá-lo. Buscai-me e vivei, Ele diz através do profeta. Um grande abraço, fica na paz. Próximo vídeo vamos concluir essa história, ou ainda mais. Fica em paz, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Verbo, o Filho de Deus, o Deus em carne, o Emanuel, o maravilhoso Conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz.